Olá, queridos, tudo bem? Vamos falar sobre renascimento, né? E o que seria o renascimento? O renascimento é um período da história em que ela vai acontecer, né, dando início ao mundo moderno, ao pensamento moderno e saindo daquele momento medieval. O que renasce nesse momento? A gente precisa entender que o mundo medieval tinha como base de pensamento, né, o teocentrismo. O que é o teocentrismo? O teocentrismo é uma ideia que coloca Deus como protagonista de tudo. Tá? Deus é dono do tempo, é dono da história, é dono dos feitos, é dono de tudo. O homem não faz nada por conta própria. Deus faz, Deus motiva ele a fazer. Então, tudo que você vive dentro na sua vida, você não é responsável. Deus toma essas decisões para você. Você tem que, tudo que você vai fazer, você tem que fazer para Deus. É óbvio entender por que a Idade Média, né, teve esse pensamento como base. A Idade Média foi uma idade governada pela igreja. Então é óbvio que a igreja, né, entendia que o melhor governo é o governo de Deus. Né? E a partir daí, Deus ditava todas as regras. Você lembra que até mesmo para legitimar as classes sociais, né, Deus disse, os clérigos estão lá na pirâmide porque eles precisam orar por todo mundo. Os nobres são ricos, têm dinheiro, sangue azul, porque eles precisam guerrear, precisam defender. E os trabalhadores, os camponeses, são trabalhadores, eles precisam trabalhar para manter toda essa estrutura. Né? A Idade Média disse que Deus disse isso. E também disse depois que o rei governava porque Deus assim permitiu. Ele tinha o direito divino. Essas ideias elas vão ser desconstruídas a partir do momento em que o mundo começa a perceber, as pessoas começam a perceber que essas coisas não funcionam muito bem. Principalmente lembra que ocorreu a peste negra. A peste negra ela mostra uma fragilidade da igreja, né? Que não tinha como controlar. Primeiro ela diz que era castigo de Deus, depois ela diz que era ação demoníaca. Então ela não tinha controle. Será que Deus falava realmente com ela? Será que tudo isso que a gente vive realmente é porque Deus quer que seja assim? Essa sociedade começa a questionar tudo isso. Logo depois, a gente vê também uma desestruturação nessas classes sociais. Surge aí, de repente, um cara que é um burguês, uma nova classe social, que Deus não tinha falado que essa classe existia. E ela estava lá. Ela existia. Então, isso tudo passa a ser questionado pelas pessoas e é a partir daí que uma nova forma de ver o mundo surge, que a gente chama de renascimento, que baseado no pensamento racional, agora não é mais uma ideia religiosa do mundo, uma leitura religiosa, mas uma leitura racional do mundo e também mais humanista, né, mais trazida para o homem. O homem se torna mais responsável por aquilo que ele faz. Por exemplo, se no mundo medieval dizia que uma criança nasceu com defeito porque Deus quis, no Renascimento vão se haver pesquisas para entender se realmente, né, isso aconteceu porque Deus quis ou porque a mulher não tomou determinadas precauções, ou porque ela foi agredida, ou porque é alguma coisa ligado a heranças genéticas e tudo mais. Esse é só um exemplo, né? Como, por exemplo, de dar um exemplo simples, se chove porque Deus quis, no Renascimento vamos começar a se questionar por que chove de verdade, né? Porque entende-se que a água evapora, ela condensa e depois vem chuva. Entendeu isso? É uma mudança de uma visão religiosa para uma visão mais científica, uma mudança de uma religião espiritualista para uma religião mais racional, né, mais de pensamento. E esse renascimento ele vai ser representado em praticamente todas as áreas, né? Ele vai ser representado na arte, principalmente nas pinturas, vai mudar tremendamente a forma como as pessoas vão pintar quadros, vão utilizar da matemática, né, para poder pintar quadro com a ideia de perspectiva, de fundo, né, quando na verdade os quadros eram todos parados, né, e agora vai dar mais uma ideia de movimento. Você vai olhar, parece que a pessoa está te olhando assim, ó. Né? Então vai se criar novas técnicas para se pintar e fazer esculturas, e a partir daí também uma evolução tremenda na ciência,
vão surgir aí os primeiros cientistas, os caras que vão estudar melhor o universo, as estrelas, a rotação da Terra. Lembra-se que o mundo medieval teocêntrico acreditava no geocentrismo, né? A Terra é o centro do universo e todos os outros planetas circulam em torno dela. Mas no Renascimento vai surgir-se uma nova ideia, o heliocentrismo, que na verdade o Sol é que é o centro e todos os outros planetas circulam em torno dele, né? Então, o heliocentrismo é uma ideia medieval e o geocentrismo, a Terra, uma ideia medieval, e o heliocentrismo, o Sol, uma ideia mais renascentista, né? Vão haver testes feitos em seres humanos, em corpos, que vão se olhar dentro do homem, ainda que eles vão se achar aquilo tudo muito pecaminoso, né? Mas os grandes cientistas vão tentar burlar essas realidades para poder fazer evoluir a medicina. E aí a gente vai ver, né, uma mudança sensível na política, uma mudança na arte, na cultura, na economia, né? Tudo isso vai passar a mudar, e também na religião. E da religião a gente fala depois. E por que renascimento, né? Renascimento é algo que renasce. Então o que renasceu? O que renasceu de verdade foi o pensamento da Grécia clássica, o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses homens pensaram um mundo muito diferente. Você lembra? Sócrates, por exemplo, entendeu que a ideia de se entender tudo parte do homem, né? O Platão, por exemplo, entendeu um mundo onde existem as coisas que são do sobrenatural e as coisas que são reais, que são divididas. O Aristóteles, por exemplo, entendeu que a verdade está toda no mundo real, nas responsabilidades humanas, né? Então, é esse tipo de pensamento que vai renascer novamente na Europa, uma valorização do homem. Por isso que muitos desenhos, né, muitas pinturas, muitas esculturas também vão valorizar muito o corpo físico do homem, né? É o que a gente chama de hedonismo, né? Que vão valorizar o prazer, a alegria. Você lembra que para a religião prazer sexual é pecado, né? E os renascentistas vão dizer que não, que isso faz parte da vida humana. As festas, a alegria, o riso, a bebida, o sexo, tudo isso faz parte da vida humana e o homem tem que aprender a lidar com essas coisas com responsabilidade. Porque para a igreja, o homem quando usava isso é porque o diabo estava usando ele. Para os renascentistas, não. O homem, ele usa por si mesmo todas essas coisas. Ele só tem que saber usar com responsabilidade, né? Esse é o pensamento renascentista, tá bom? Um abraço para você. Depois a gente vai falando um pouco mais sobre reforma protestante e tudo mais. Um abraço.